Ping era um coitado, um fracassado que sofria bullying por ser fraco. No entanto, tudo muda quando ele acidentalmente volta no tempo e ativa um sistema de trapaça que o torna um artista marcial super poderoso que derrota seus inimigos. Tudo começa com Ping adulto observando dois artistas marciais incrivelmente poderosos lutando como Gojo e Sukuna na batalha dos mais fortes para decidir o destino do mundo. No meio da luta, um dos combatentes libera um raio da morte que destrói o mundo inteiro. No entanto, pouco antes de atingir Ping, ele desaparece e acorda em sua antiga sala de aula. Tudo parece normal, até que sua professora anuncia de repente que as inscrições para o vestibular de artes marciais começarão em breve, o que confunde Ping, pois tal exame não existia antes. Logo depois, seus velhos amigos se reúnem para lhe mostrar um vídeo de uma batalha de artes marciais que aconteceu recentemente. Mas ao assistir, Ping nota que a cena da batalha é assustadoramente semelhante à que ele estava assistindo há poucos instantes, então ele sai correndo da aula para descobrir o que está acontecendo. Mais tarde naquela noite, Ping pesquisa e descobre que essa nova realidade não é apenas dominada pelas artes marciais, mas que o vestibular de artes marciais pode fazer ou destruir o destino de uma pessoa. Ao ver a data marcada para o exame de artes marciais, ele confirma que foi transportado 10 anos no passado e decide imediatamente se inscrever. No entanto, ao descobrir que isso lhe custará um rim, ele volta para casa. No caminho, ele encontra um cartaz de procurado de um criminoso de artes marciais de segunda classe atualmente escondido, mas ele o ignora e continua andando. Ao chegar em casa, ele se reencontra com a família, aliviado ao ver que eles ainda são muito parecidos com antes. Durante o jantar, ele conta ao pai sobre seus planos de se inscrever para o exame, esperando que o pobre homem apenas o consolasse, já que ele estava sem dinheiro. No entanto, para sua surpresa, seu pai se levanta e volta com um maço de dinheiro de suas economias. Então ele o entrega para cobrir a taxa. No dia seguinte, depois que Ping se inscreve para o exame, ele conta aos amigos, mas eles zombam dele por perder tempo. Nesse momento, o professor entra e informa a toda a turma que um ex-aluno da escola, agora um popular prodígio das artes marciais, visitará a escola em breve para conhecer os aspirantes. Enquanto a turma toda vibra de entusiasmo, o professor escolhe Ping e outros dois para buscar o veterano na estação de trem no dia seguinte. Ao anoitecer, Ping relaxa em seu quarto quando de repente descobre que a água do banheiro da vizinha de cima está vazando para seu quarto. Antes que ele possa fazer algo, sua mãe lhe diz que seu pai deixou uma caixa de pílulas de Qi de sangue na prateleira. E Ping corre para verificar. Essas pílulas são suplementos especiais para aumentar rapidamente a energia para artes marciais. Então, depois que Ping encontra duas na caixa, ele pega uma para observar. Nesse momento, ele muda de reino e se vê em um asteroide espacial flutuante, em frente a uma grande tela de sistema com seus parâmetros de energia exibidos. Mas em menos de um segundo, ele volta para seu quarto. Convencido de que havia alucinado tudo, ele larga a primeira e pega a outra pílula. Mas a mesma coisa acontece, só que desta vez, Ping fica tempo suficiente para lembrar que a dimensão é o mundo das pílulas de Qi de sangue. Enquanto mexe na tela do sistema, ele acidentalmente aperta uma linha que libera uma onda de energia excruciantemente dolorosa em seu corpo, o que causa uma flutuação de energia tão poderosa que choca o criminoso procurado, Wong e o prodígio que assentem simultaneamente de lados opostos da cidade. No dia seguinte, Ping e outros três que se inscreveram para o exame esperam na estação de trem até a chegada do prodígio, Wong. Quase instantaneamente, os colegas de Ping começam a elogiá-lo loucamente, porque ele é praticamente o melhor jovem artista marcial de sua geração. No entanto, Wong os ignora e sutilmente foca seu olhar na flutuação de energia que sente no corpo de Ping, que é estranhamente semelhante às que ele observou na noite anterior. Logo depois, ele chega à escola de Ping e passa horas conversando com os alunos. Após o evento, ele reúne Ping e os outros três lá fora, compartilha seu contato e diz para ligarem ou mandarem mensagem sempre que precisarem de ajuda. Então ele vai embora. Nesse momento, Ping de repente se lembra do vazamento do banheiro e corre para o apartamento da vizinha de cima para avisá-la. Chegando lá, ele bate na porta sem saber que ela está sendo feita refém por Wang, mas ele se vira para ir embora quando não houve resposta. No entanto, antes que ele vá longe, a vizinha amarrada se esforça para quebrar um jarro. Quando Ping ouve, ele suspeita que há alguém em casa, então continua batendo. Com isso, Wang ameaça assassinar a pobre mulher com seus poderes para mantê-la quieta. Então ele atende Ping, esperando que ele não o reconheça dos cartazes de procurado. Infelizmente, como Ping é um idiota com perda de memória de curto prazo, ele não reconhece Wang e simplesmente lhe fala sobre o vazamento do banheiro. Wang vê claramente que Ping não o reconhece de jeito nenhum. Então, para não levantar suspeitas, ele decide deixá-lo entrar para inspecionar rapidamente o vazamento. Ao chegar ao banheiro, Ping identifica o problema, mas antes de consertar, ele nota um guardanapo ensanguentado por perto e de repente se lembra do rosto de Wang do cartaz de procurado da outra noite. Assustado, Ping rapidamente começa a pensar em como escapar do quarto sem assustar Wang.
mas Huang aparece de repente atrás dele com uma carranca perigosa e exige saber por que ele está demorando tanto. Ping, nervoso, diz que acabou de encontrar o problema, acrescentando que precisará sair e voltar mais tarde. No entanto, enquanto ele caminha para a porta, Wang percebe o guardanapo ensanguentado e suspeita que Ping também o viu. Então ele o para imediatamente e o leva para a sala para relaxar enquanto ferve água. Lá, Huang começa a perguntar a Ping se ele sabe sobre o criminoso procurado, mas como Ping sabe que Huang o suspeita, ele responde as perguntas vagamente enquanto pensa em como conseguir ajuda rápido. Nesse momento, ele se lembra do que Wang disse sobre mandar mensagens se precisassem de ajuda, então secretamente começa a digitar uma mensagem de socorro para Wang em seu celular. Enquanto isso, Wang continua falando sobre a recompensa pelo criminoso, intencionalmente errando o valor para ver se Ping o corrigiria. Infelizmente, como Ping está distraído com a mensagem, ele acidentalmente diz a Wang o valor correto, o que confirma imediatamente as suspeitas dele. Naquele instante, Ping envia a mensagem, mas Wang tranca a porta para mantê-los presos e encara Ping. De repente, ouvem os vizinhos lutando em um quarto próximo, e Wang admite que a manteve refém, o que deixa Ping ainda mais tenso. Após um encarar, o telefone de Ping toca de repente. Mas ao atender apressadamente para avisar Wang que está em perigo, Huang o chuta contra a parede, esmaga o telefone e se prepara para bater em Ping. Com o tempo se esgotando, Huang avança sobre Ping como um leão sobre sua presa. Mas, para a sorte de Ping, quando Huang está prestes a tocá-lo, seu corpo de repente se reenergiza e o levanta, deixando Huang chocado. Enquanto Ping tenta entender por que sua força voltou, Huang se energiza e continua atacando Ping, que consegue desviar de alguns golpes até que ele o joga no chão novamente. Desta vez, enquanto ele avança sobre Ping pela segunda vez, Huang chega, joga a chaleira de água fervente que Huang deixou no fogão nele e o derruba com um único chute. Com Huang caído, Ping agradece a Huang por salvá-lo e corre para salvar o vizinho de cima. Momentos depois, após entregar Huang às autoridades, Huang elogia Ping, um não artista marcial, por sobreviver a uma luta contra um artista marcial de segundo grau como Huang, e pergunta como ele conseguiu. Quando Ping começa a gaguejar, Wang percebe que ele provavelmente quer manter seus poderes em segredo. Então ele para de importunar o coitado e vai abrir a mochila de suprimentos que encontrou em posse de Huang. Dentro, ele encontra uma pedra verde brilhante de terceiro grau e imediatamente percebe que Huang estava tentando avançar para o terceiro grau. Wang pega as pedras e dá a Ping o resto dos suprimentos para ajudá-lo a se tornar um artista marcial no futuro. Como Ping ainda não é um artista marcial, ele pergunta a Wang como os suplementos na bolsa o ajudarão a melhorar. Wang começa explicando as pílulas de Qi de sangue, que aumentam drasticamente os níveis de energia antes de alguém se tornar um artista marcial. Ele então apresenta o Elixir de Qi e Sangue, que ajuda uma pessoa comum como Ping a romper a fase final e se tornar um artista marcial de primeiro grau. Ele então explica as pílulas de refinamento ósseo, que fortalecem os ossos de um artista marcial para que possam suportar o surto de energia. Depois disso, ele apresenta a pílula de proteção de órgãos internos, que protege os órgãos se a energia exceder os limites seguros. Finalmente, ele acrescenta que cada grau de arte marcial, do primeiro ao nono, varia de iniciante a alto nível, e que todos os artistas marciais progridem por essas etapas antes de avançar. Depois de ouvir tudo isso, Ping pede conselhos a Wang sobre como escolher uma universidade de artes marciais, mas Wang diz a ele para primeiro passar no exame de admissão de artes marciais antes de se preocupar com isso. Nesse momento, a irmã de Ping, Yu Wan, aparece para gritar com Ping. Mas quando ela vê o famoso Senior Wang, ela começa a fandirlar como uma Swift obcecada, implorando para ele assinar seu caderno. Mais tarde naquela noite, Ping toca em um dos itens da mochila de Wang, e é imediatamente transportado para a dimensão alternativa. Lá, ele percebe que seu valor de artes marciais aumentou em mais de 2.400.000 pontos. Mas antes que perceba, o asteroide em que está de repente imprime um estranho símbolo brilhante ao redor e atualiza seu sistema e valores de nível de energia para um nível superior. Vendo isso, Ping aprende a converter os valores de nível de energia em energia interna e consegue aumentar o refinamento ósseo de seu corpo para o segundo nível. Na manhã seguinte, Ping e seus 3 amigos visitam uma instalação para fazer o exame de admissão de artes marciais, que envolve principalmente testar seus níveis de energia cumulativos. Após descobrirem que o ponto de corte para passar é um nível de energia cumulativo de 112, Ping e os outros examinados entram um por um na cápsula de medição para fazer o teste de nível de energia cumulativo. No entanto, à medida que o exame avança, o nível de energia cumulativo de Ping se destaca, pois mede mais de 140 pontos e faz com que todos o chamem de o próximo Wang. Após arrasar no exame de admissão, Ping liga para Wang, que está na estação de trem pegando uma menina, e marca um encontro na academia da cidade na tarde seguinte para discutir as opções de universidade. No dia seguinte,
Ping se encontra com Wang na academia para discutir seus assuntos, mas quando ele vê a menina, ele pede para Wang explicar quem ela é. Wang responde, dizendo que ela é Nini, a filha de seu professor. Então ele pede a Nini para sentar na outra ponta da academia para que ele e Ping possam conversar em particular. Enquanto observa a menina correr, ele se lembra do momento em que teve que abandonar o pai dela durante uma missão muito perigosa em uma caverna subterrânea. Naquela época, Wang e seus colegas eram arrogantes e tolos. Suas personalidades absurdas puseram a missão em risco. Para resolver o problema e salvar os outros presos além do portão, o pai de Nini confiou a universidade deles a Wang e seu colega. Então ele atravessou o portão para a caverna subterrânea, que se fechou para sempre. Com isso, Wang volta à realidade e nota que Ping já alcançou o segundo refinamento ósseo. Então ele o chuta e o joga por todo lado até se satisfazer. Após a briga, Ping pergunta por que o ataca e Wang disse que queria testar a força de seus ossos. Confirmando que os ossos de Ping estão mais fortes, ele o elogia pela melhora e recomenda 4 universidades de artes marciais. Após citar algumas de alto nível, Wang fala da Universidade Mouwu, a melhor da China, famosa por oferecer suplementos e equipamentos grátis, testar a força dos alunos e fazê-los estudar com mentores de alta patente. Enquanto Ping se maravilha, Wang encerra a conversa sobre as grandes escolas e tenta convencê-lo a estudar com ele na universidade local, Nandian, já que ambos são de lá. Após pensar muito, Ping decide estudar na Universidade Mouwu. No dia seguinte, Ping pega o trem para Mouwu e se despede da família enquanto o trem parte. Horas depois, Ping e outros calouros chegam à prestigiada Universidade Mouwu. Enquanto os outros entram, Ping nota os elegantes portões da universidade e para admirar sua estética e beleza. Então, um estudante do terceiro ano, Tin, aparece e começa a se impor, avisando Ping para não se achar o maioral só por ter entrado na escola. Enquanto Ping continua olhando os portões, Tin nota os níveis mais altos de refinamento ósseo em seu corpo. Mas em vez de reagir, ele fica quieto e continua conversando com Ping. No entanto, ao descobrir de onde Ping vem, seu semblante muda por algum motivo, e ele simplesmente segue andando. Minutos depois, Ping encontra a estação de registro do dormitório e apresenta sua carta de admissão e seu certificado temporário de artes marciais a uma recepcionista. Após ler a carta, ela descobre que ele já alcançou o segundo estágio de refinamento ósseo, o que a impressiona muito. Em seguida, ela pergunta se ele já rompeu os estágios finais para se tornar um artista marcial oficial. Quando Ping responde que não, ela escaneia suas habilidades com um scanner holográfico de chão para decidir em qual dormitório ele ficará. Após o escaneamento, a recepcionista descobre que Ping já alcançou o terceiro refinamento ósseo, o que a deixa chocada e feliz, não só porque seu exame indicava o segundo nível, mas também porque Ping aprimorou seu refinamento ósseo em apenas um mês. Impressionada com seu talento, a recepcionista lhe dá um dos melhores quartos do bloco e pede a uma veterana, Zhou, uma durona de primeira, que escolte Ping e outro calouro robusto aos seus quartos. No caminho, Zhou apresenta a organização do dormitório a todos. Mas ao chegarem na área 1, o bloco de dormitórios de primeira classe, Ping se maravilha com a beleza do ambiente. Logo depois, Ping encontra seu quarto, mas enquanto observa a beleza dele, ouve uma leve batida na porta. Ao abrir, um aspirante a Ryan Gosling, Fu, aparece e se apresenta como o vizinho do quarto em frente. Após confirmar, Ping o convida para entrar e conversam enquanto pega água para os dois. Segundos depois, ao saber que Ping é de Nanjiang, Fu pergunta imediatamente se ele conhece o famoso prodígio Wang, que também é de lá. Após Ping confirmar, Fu conta as coisas incríveis que Wang fez, incluindo ter tido um avanço recente, derrotado 8 escolas de artes marciais e feito Xin, um aluno do terceiro ano, admirá-lo. Enquanto Ping fica chocado, Fu analisa seus níveis de energia e expressa surpresa ao perceber que Ping já está no terceiro estágio de refinamento ósseo. Nesse instante, Ping nota a expressão em seu rosto e pergunta o que há de errado. Apesar de ser um artista marcial oficial, Fu diz a Ping que acabou de perceber o quão forte ele é e pede desculpas por tê-lo subestimado antes. Em seguida, ele diz a Ping que eles têm que estar no campo 1 para a palestra do mentor às 15 horas, e então ele sai. Algumas horas depois, pouco antes do discurso, uma mulher esbelta, Lu, arrasta Tin, a quem chama de vice-presidente do clube de artes marciais, para o campo 1 para observar os calouros e possíveis recrutas. Logo, os calouros começam a entrar no grande campo, mas assim que o relógio bate 15 horas, os portões se fecham com força, deixando outros calouros, como Ping e Fu, do lado de fora como atrasados. Em segundos, os alunos de fora exigem que os portões sejam abertos, mas o reitor de 7ª patente da universidade, Jing, aparece exalando uma forte onda de energia azulada e manda-os calar a boca. Após silenciar os alunos, ele deduz 20 créditos de suas pontuações e passa os próximos minutos avisando-os para seguir as regras e não serem pegos desprevenidos de novo. Após seu discurso, Jing instrui os mentores nos bastidores a se apresentarem aos alunos, e quase imediatamente 5 luzes brilhantes aparecem no céu.
Após uma exibição dramática de pura destreza marcial, os 5 instrutores dos departamentos de boxe, pontaria, esgrima, luta de facas e palma pousam no pódio e se apresentam em ordem. Logo depois, os instrutores exalam uma quantidade insana de energia direcionada aos alunos, sinalizando para que se apresentem. Enquanto lutam para suportar a intensa pressão para ficar de pé, Fu e alguns outros se apresentam. No entanto, quando chega a vez de Ping, ele exala uma aura azulada, similar à de Jing, e anuncia seu nome para todos da forma mais ousada possível. Quase imediatamente, alguns instrutores notam que ele superou 3 níveis de refinamento ósseo, mas se recusam a vê-lo como especial. Após a apresentação com aura de Ping, Fu o elogia por ter chegado tão longe e admite que o subestimou. Quando Ping retribui o elogio, a dupla começa a conversar animadamente, fazendo paradas de mão, enquanto os outros são derrubados pela pressão dos instrutores. Essa ousada demonstração de poder e controle deixa Tim, que assiste a tudo, um pouco com ciúmes. Mas logo a farsa termina e uma luz dourada brilhante ilumina todo o campo. Enquanto os alunos se maravilham com o brilho, o diretor da universidade, Yu, um especialista em corpo dourado de 8º nível, desce ao pódio e faz uma pequena demonstração de aura. Depois, ele faz seu discurso e, por algum motivo, o encerra desejando um futuro mais seguro para a próxima geração, como se um grave perigo estivesse assolando o mundo nos bastidores. Após o discurso do diretor, Jing retorna ao pódio e premia cada calouro com pílulas de sangue baratas de alta qualidade. Enquanto o estádio irrompe em alegria, ele muda o tom e diz aos alunos para se prepararem para a competição de calouros, que começará em 20 minutos. Ping teme que tenham que lutar entre si. Minutos depois, Tang, instrutor de boxe, leva os calouros ao prédio de treinamento. Na entrada, ele para explicar a funcionalidade do local antes de entrarem. Além do fato de o prédio ter 9 andares, Tang diz que eles só podem ir até o 4º andar, o que confunde ainda mais os alunos. Seguindo, Tang explica as funcionalidades de cada andar até o 4º. Para o primeiro andar, a Faculdade de Humanidades, ele explica que foca principalmente nos eventos históricos dos guerreiros. O segundo andar, a Faculdade de Manufatura, foca na pesquisa de elixires e pedras de energia. O terceiro andar, conhecido como Andar Tático, concentra-se na análise de estratégias colaborativas complexas usadas por guerreiros. Finalmente, o mais procurado pelos calouros, a Academia de Armas, foca em treinamento e combate prático. Após explicar tudo isso, Tang acrescenta que, ao final da competição, o andar em que cada aluno permanecer determinará a qual faculdade ele pertence. Atualmente, cada andar acomoda um máximo de 400 pessoas. Então, se alguém entrar após a cota daquele andar estar cheia, Tang explica que todos os calouros terão 30 créditos deduzidos de sua pontuação. Enquanto essa notícia choca alguns alunos, Ping e Fu, por outro lado, ardem em fogo e determinação para iniciar a competição. Após impor mais restrições sobre o tipo de armas que os alunos podem levar para a competição, Tang abre a porta do prédio para iniciar a competição, e quase imediatamente todos os alunos, incluindo Fu e Ping, correm para dentro. Nos primeiros minutos, alguns fracotes patéticos ficam no primeiro andar para estudar história, mas a maioria pega suas armas e corre pelas escadas para chegar primeiro ao 4º andar. Com o início da inevitável batalha de eliminação, Ping se separa de Fu e sobe as escadas. No caminho, é atacado por um idiota com martelo gigante e 3 cabeças ocas sem talento. Após derrotá-los, Ping sobe ao 2º andar, questionando por que seus colegas calouros lutam sem honra. No 2º andar, ele observa e percebe que a maioria dos idiotas admitidos com ele ainda precisa de 2 a 3 anos no Daguestão para resolver seus problemas de habilidade. Ele se lembra dos avisos de Wang sobre os calouros de Mowu serem mais fortes e se pergunta se Wang exagerava. Então, outro aluno o ataca. Enquanto ele se defende, Chen, uma mulher em outra parte da sala, salva um bufão que chutou das escadas, mas é traída por ele. Por sorte, ao cair, uma moleca chamada Zhao a pega e a traz de volta. Quando o bufão tenta atacá-las de novo, Yang, uma guerreira da justiça social, aparece e esbofeteia o cara escada abaixo. Enquanto isso, Fu é emboscado por 3 velhos amigos na escadaria do 2º para o 3º andar. Ele se defende dos ataques, mas um grandalhão inimigo morde sua perna para imobilizá-lo até outro aluno o empurrar escada abaixo. Felizmente, Fu se recupera e continua sua jornada para o 4º andar. Enquanto isso, Tim vai à sala de controle para a assinatura do diretor Yu num documento que autoriza um amigo a entrar na caverna Mowu. Na porta, ele hesita vendo tantos instrutores. Por sorte, Tang aparece e o leva para dentro, com a condição de que só incomodaria o diretor pela assinatura após o treinamento. Tim concorda. Lá dentro, ele vê vários calouros, exceto Ping e Fu, chegando ao 4º andar e imediatamente começa a provocá-los. Pouco depois, Fu chega ao 4º andar e ataca o líder do trio que o atacou antes, Su, derrotando-o com apenas 2 chutes. Em seguida, Ping chega, elogia Fu por ter pernas de aço e passa a provocar todos os seus colegas calouros por serem covardes sem espinha dorsal que lutam desonrosamente.
Em seguida, ele lhes conta todas as coisas boas sobre o Sr. Wang, seu mentor e um verdadeiro prodígio que atualmente estuda na Universidade de Artes Marciais de Nanjing e, ignorando os avisos de Fu, diz aos instrutores que a escola deles é um lixo. Insultado por suas palavras, Jing anuncia imediatamente a todos na sala que quem conseguir derrotar o pirralho arrogante em 30 minutos receberá 50 créditos, que serão deduzidos dos dele. Por outro lado, se Ping vencer, os pontos de todos serão deduzidos. Dito isso, os 300 alunos restantes oferecem a Fu uma chance de se juntar a eles para lutar contra Ping, mas Fu decide ficar com seu amigo forte. Resolvido isso, a batalha começa, e os 300 atacam Ping e Fu. Nos primeiros minutos, Fu e Ping facilmente derrubam os ataques, e Yang, vendo a situação, ataca Ping enquanto ele está distraído. Ping desvia dos ataques dela, mas ao perceber que ela é bem mais forte que a maioria, ele usa um aliado dela como escudo, que tem o rosto esmagado. Após um breve silêncio, Zhao instrui a todos a se dividirem em 3 grupos para derrotá-los facilmente com táticas. Após explicar o plano, ela faz os outros se aproximarem de Ping e Fu e os atraírem para atacar até que se separem. Feito isso, ela faz um grupo cercar e atacar as pernas de Ping, onde está seu refinamento ósseo, enquanto ela lidera o outro grupo para atacar Fu. Enquanto Ping se defende, Fu acerta a cabeça de Zhao com seu cajado, mas para sua surpresa, Zhao suporta o golpe para se aproximar dele, o atinge com um joelho no estômago e o nocauteia. No entanto, Ping engole uma pílula de Qi sanguíneo no último minuto, usa seus efeitos para restaurar a energia nas pernas, então pula para o teto e se agarra à tigela. Zhou pula atrás dele para derrotá-lo a tempo, mas infelizmente o cronômetro zera antes que ela o toque. Assim, Jing declara Ping o vencedor e encerra a competição. No dia seguinte, todos os calouros chegam ao campo 1 e passeiam para escolher seu novo mentor. Conforme as instruções de Jing, enquanto a maioria dos meninos e meninas escolhe boxe e esgrima, Ping examina e considera suas opções cuidadosamente. Em pouco tempo, ele se encontra diante de Lou, a instrutora MILF esbelta de antes, e fica irritado ao perceber que ela está escolhendo apenas os 20 melhores alunos que resistiram ao surto de aura do instrutor no dia da introdução. Quando os outros alunos ouvem isso, correm para se registrar no departamento dela, fazendo com que Tang, que está ao lado, a avise para falar mais baixo. Irritada, Liu se levanta e pergunta a Ping sobre sua origem familiar para saber se ele tem um avô mestre de 6º ou 7º grau que o apoia, como Fu e os outros. Quando Ping permanece em silêncio, ela conclui que não, e usa a dificuldade atual de Wang como alavanca para mostrar a ele como a vida será difícil se não se juntar a ela. Após seus jogos mentais, Pink faz mais algumas perguntas para ter certeza de que está tomando a decisão certa. Assim que ela responde, ele apresenta seu cartão de estudante e se registra no departamento dela, junto com Zhao, que aparece naquele instante. Momentos depois, Ping visita Liu em sua casa para uma aula particular sobre como romper sua fase final e se tornar um artista marcial oficial. Após uma longa conversa, Liu instrui Ping a tomar o elixir protetor e a pílula de refinamento ósseo, e Ping segue suas instruções. Quase imediatamente os efeitos começam e Ping abre mais de 10 meridianos em seu corpo. Mas Liu diz a ele para não perder o foco e, em vez disso, liberar energia em todos os meridianos abertos, um por um. Após fazer isso por mais alguns minutos, o corpo de Ping exala uma aura azul, sinalizando que ele finalmente atingiu o 1º grau e agora é um artista marcial oficial. E Ping explode de alegria. Após uma breve celebração, Ping pede a Liu 20 pílulas de Qi sanguíneo de 1º nível de graça. Mas Liu reinicia suas células cerebrais defeituosas com um tapa forte e o expulsa de casa. No dia seguinte, Liu leva Zhao e Ping para sua primeira aula como recrutas e demonstra a maneira correta de chutar como um artista marcial.
Com pena dele, Lu diz a ele para pegar um par de botas de liga pontudas no departamento de logística após a aula. Então ela continua a lição. Mais tarde naquela noite, Ping vai ao departamento de logística de muletas para pegar as botas de liga. Lá ele avista um velho dormindo. Então o acorda e pede um par de botas de liga. Mas o velho astuto cobra 40 créditos por uma bota de liga nível E. Enfurecido, Ping tenta negociar um preço mais justo. Usando isso como justificativa, ele exige que Ping lute por Wang, acreditando que derrotar Ping seria o mesmo que derrotar Wang. A princípio, Ping reconsidera aceitar o desafio, mas quando o líder começa a provocá-lo como o perdedor que ele é, Ping pula no ringue e enfrenta um dos capangas como seu primeiro oponente. Assim que a batalha começa, o capanga cobre seu corpo com um manto de aura verde, então avança sobre Ping para desferir um golpe. Sentindo o perigo, Ping imediatamente bloqueia e contra-ataca, mas o capanga também bloqueia o ataque. Após trocar mais alguns bloqueios e socos, o capanga desfere um soco muito poderoso em Ping e o empurra para o outro lado do ringue. Depois disso, ele continua atacando Ping com uma saraivada de socos com aura. Mas, para a surpresa de todos, Ping desvia de tudo. Percebendo que seus socos não funcionam, o capanga muda para chutes e ataca o pobre Ping, seu júnior, até que finalmente acerta um chute forte na boca. Quando Ping está prestes a desistir, Lou lembra de experimentar o princípio da transformação de força que ela o ensinou antes. E quase imediatamente Ping pula para o teto, ativando sua aura de artes marciais, então desce em velocidade incrível e chuta o capanga no estômago, nocauteando-o. Após a primeira luta, o líder começa a narrar como seu irmão era um gênio como ele, até que Wong o derrotou e o deixou preso no primeiro rank. Ouvindo isso, Liu imediatamente expõe o irmão do líder como um valentão patético que desperdiçou todos os seus créditos e tentou roubar dos fracos. Mas o líder não se importa, pois tudo o que ele quer agora é dar uma lição em Ping. Felizmente para Ping, antes que o perdedor entre no ringue, Wang aparece com Tin ao seu lado e desafia o cara a lutar com ele, mas o cara amarela. Mais tarde naquela noite, Wang, Tin e Ping estão relaxando numa churrascaria local quando Wang pega sua carta de aprovação assinada de Tin, permitindo-lhe explorar a caverna de Mou. Ele então conta a Ping sobre a próxima competição nacional de intercâmbio de calouros, explicando que é um grande evento onde calouros lutam por recursos de outras escolas e o incentiva a se preparar bem se quiser ganhar popularidade, especialmente porque será televisionado. Poucos dias depois, Tang e Ru e o instrutor de esgrima reuniram 10 dos melhores calouros, incluindo Ping e Fu, numa sala privada para discutir a próxima competição de artes marciais que foi anunciada publicamente pela mídia. Como a universidade deles, Mou, está organizando o evento, Tang explica que o vencedor receberá um aumento de 20% na alocação anual de recursos, o que apertaria a distribuição de recursos para outras escolas de artes marciais. O problema, no entanto, é que a maioria das escolas está relutante em aceitar isso, especialmente por causa da imprensa negativa causada por Wang. Ouvindo isso, Ping pergunta por que estão culpando Wang por suas perdas. Tang explica que depois que Wang derrotou vários estudantes de terceiro nível de Mouwu e Jingwu, as duas melhores universidades de artes marciais da China, muitas escolas de menor rank usam a situação para alegar que instituições prestigiadas como a deles desperdiçam recursos com alunos fracos. Dito isso, Tang nomeia Ping capitão de sua equipe de artes marciais, incentiva todos os 10 alunos a subirem do estágio inicial do primeiro rank ao seu auge o mais rápido possível, e os ordena a se apresentar ao salão de missões no dia seguinte para aceitar tarefas. No dia seguinte, Ping, Fu e os outros 8 alunos visitam o salão de missões e passam o dia inteiro se dedicando a treinos intensos, trabalho teórico e combate prático. Ao final do treino, cada um recebe uma arma especial para treinar, e Ping treina com uma lança de obsidiana. Poucos meses depois, a competição começa oficialmente, mas enquanto o apresentador faz o discurso de boas-vindas aos fãs, Yu Huan fica um pouco preocupada ao não ver seu irmão em lugar nenhum na arena. Curiosa, ela e sua assistente pedem a ajuda de uma criadora de conteúdo gordinha chamada Dolly, que está a poucos assentos de distância para se esgueirar até o vestiário onde seu irmão pode estar. Chegando lá, descobrem que Ping é o capitão do time de calouros de Mouwu e brincam um pouco. Minutos depois, enquanto Ping e o resto do time saem do vestiário, o apresentador encerra seu discurso e passa a explicar como os confrontos do torneio seriam escolhidos. Ele segura uma pequena bola de sorteio e explica que cada capitão de equipe deve fazer o mesmo para que um laser possa escaneá-la, ativando o sistema de emparelhamento integrado, que então os emparelha e projeta os confrontos no centro do palco.
Dito isso, o apresentador introduz os 10 prodígios, incluindo seu capitão, Han, e o exalta. Em seguida, ele apresenta a Aliança das 8 Escolas e a Aliança da Universidade Marshall, explicando que ambas foram formadas por coalizões de universidades de artes marciais de menor ranking que não podiam competir com seus próprios nomes. Depois, o apresentador chama a equipe da Universidade Mous ao palco e faz com que cada capitão sorteie uma bola para determinar os confrontos do torneio. Uma vez que os confrontos são definidos, o apresentador passa o microfone ao diretor Yu de Mou para fazer o discurso de abertura e iniciar oficialmente o torneio. Após Yu proferir o discurso, ele declara o torneio oficialmente aberto e quase imediatamente os primeiros competidores, o capitão Han de Jingwu e o capitão Sun da Universidade de Pequim. No entanto, como Han é um gênio por si só, ele percebe todos os ataques de Sun e os bloqueia eficazmente. No próximo ataque de Sun, que o comentarista chama de corte frontal, Han desvia saltando alto e se suspendendo no ar com uma postura complexa chamada postura do vazio, então ele aterrissa. Uma vez de volta ao chão, ele libera seu movimento característico, o combo sol nascente, que ataca Sun com uma saraivada de lanças de alta energia, mas Sun o bloqueia com a energia residual em seu machado de batalha. Em seguida, Han ataca Sun de perto, evitando ser atingido ao se teletransportar ao redor dele. Assim que vê sua chance, Han apunhala Sun bem no abdômen direito com sua lança. Mas, em vez de desistir, Sun se apunhala ainda mais para puxar Han para perto para um ataque de corte que poderia dissecá-lo ao meio. Para a segunda rodada, o apresentador anuncia Zi da Aliança de Artes Marciais para enfrentar Han. Mas desta vez, enquanto a batalha acontece, pessoas de todo o país assistem a transmissão ao vivo e veem artistas marciais prosperar. Enquanto Qin e Wang entram na caverna Mou subterrânea para lutar contra os seres estranhos lá, a terceira rodada começa. Desta vez, os anfitriões colocam um dos ases de Jingyi, Fang, contra um artista marcial chamado Jia Shang, e a dupla trava uma batalha bem curta, que termina com o treinador de Jia Shang tendo que se render por ele, porque Jia Shang não quis se render mesmo perdendo. Vendo o quão ansioso Fang estava para matar o coitado, a plateia reclamou que ele estava levando a competição a sério demais. No entanto, quando o apresentador explica que Jia Zheng se sentiu mal por quebrar o Woohook que o avô lhe deu, Jia Zheng conquista o coração e o respeito de toda a plateia. Eventualmente, o apresentador muda o clima da arena e anuncia o primeiro confronto do grupo B, colocando Ping contra Zhang da Aliança das 8 Escolas. Momentos antes do duelo começar, o país inteiro, incluindo o pai e a mãe de Ping, fica grudado na TV para assistir à luta, enquanto o apresentador apresenta a habilidade especial de Ping, a técnica do rugido do leão. Ao ouvir isso, Zhang fica um pouco tenso, pois sabe que a técnica do rugido do leão significa problemas para ele. Quando Ping percebe a tensão em seu corpo, ele assume uma postura de luta falha e o provoca, chamando-o de fraco, só para desestabilizá-lo. Para sua sorte, isso funciona, pois Zhang, que pensa que Ping está zombando dele, perde a cabeça e ataca primeiro com o famoso golpe do trovão. Depois de se aproximar o suficiente, Ping bloqueia o ataque, então ele divide sua lança em duas, revelando a faca bico de fênix de Liga Grau D escondida e ataca Zhang. Depois que Zhang bloqueia o ataque da faca, Ping o ataca com a ponta original da lança, mas Zhang também bloqueia. Neste ponto, Zhang percebe que não pode continuar na defesa, ou Ping o dominará. Então ele se liberta do ataque, ativa sua habilidade suprema, Poder Trovejante, e lança outro ataque. Embora Ping desvie facilmente, Zhang continua pressionando, perseguindo-o pela arena até que Ping para de repente, ativa seu terceiro golpe, a Lâmina Frenética de Explosão de Sangue, e acerta um golpe que quase manda Zhang para o outro mundo. Depois que a poeira baixa, o pobre Zhang admite a derrota, e Ping vence aquela rodada. No entanto, em vez de sair do palco, Ping escolhe lutar na próxima rodada, fazendo o estádio inteiro vibrar de alegria. Enquanto isso, Zhang retorna ao seu capitão, Wei, triste e derrotado, e pede desculpas por ter agido como um idiota na luta. Como Wei é um cara tranquilo, ele pede para Zhang não se preocupar e até o agradece por ajudá-lo a descobrir a fonte de poder de Ping. Aparentemente, enquanto Ping estava ocupado lutando contra Zhang,
Wei o estudou e notou que Ping gastou cerca de 180 pontos de vida apenas para lançar aqueles 3 ataques explosivos antes. Como todo guerreiro de artes marciais tem cerca de 200 pontos de vida de reserva no total, Wei calcula que Ping deve ter cerca de 20 a 30 pontos de vida restantes para a próxima rodada e não deve conseguir lançar outro golpe explosivo. Infelizmente para ele, enquanto ensina seu próximo lutador, Hong, a drenar a energia restante de Ping, outro membro de sua equipe chama sua atenção para Ping, e Wei observa o louco mastigar 2 pílulas de Qi de sangue como um viciado profissional, rindo como o Coringa. A princípio, Wei mantém a compostura porque sabe que as pílulas demorarão para fazer efeito, mas quando Ping recupera toda a energia perdida em menos de um segundo, Wei e até o diretor quase fazem nas calças de choque porque, em circunstâncias normais, isso não é possível. No fundo, Ping sabe que recuperou a força facilmente através de seu sistema na dimensão alternativa. No entanto, para manter o sistema oculto, ele tomou as pílulas para enganar a todos, fazendo-os acreditar que sua recuperação veio delas. Diante de tudo o que aconteceu, Wei recupera a compostura e instrui Hong a atacar a parte inferior do corpo de Ping, para que ele perca o equilíbrio e não consiga lutar. Vendo isso, o apresentador anuncia Ping como o vencedor da segunda rodada e pergunta se ele ainda quer continuar lutando. No momento em que Ping afirma que ainda está pronto para lutar, Wei se energiza e imediatamente começa a atacá-lo antes que ele tenha chance de tomar as pílulas de novo. A princípio, Ping desvia de todos os ataques de Wei. Mas em certo ponto, quando percebe que está realmente ficando sem energia, ele usa a postura do vazio, a mesma habilidade que Han usou para ficar no ar. Então ele usa sua pílula de Qi de sangue para se reenergizar. Vendo isso, a arena inteira enlouquece, com Yuan gritando elogios ao irmão e vários outros oficiais Mou se perguntando se Ping já passou do primeiro estágio para virar um artista marcial de segundo grau. Em um ponto da batalha, Ping ganha vantagem ao correr para Wei para desferir um golpe decisivo. Mas para se defender, Wei rasga a camisa, aumenta sua energia e se envolve ainda mais em um manto impenetrável de pura energia amarela, tornando todos os ataques de Ping inúteis. Nos minutos seguintes, ambos os lutadores se atacam como se tivessem uma rixa antiga, com Ping atacando Wei por todos os lados, e Wei bloqueando tudo automaticamente com seu manto de aura. No fim, os pontos de vida de Wei e Ping caem para 30, e ambos param para respirar. Contudo, ao recuperarem um pouco de força, a dupla avança um contra o outro e trocam socos até os pontos de vida de Wei chegarem a 0, e Ping vence a luta. Enquanto o estádio explode, Ping toma uma pílula e decide continuar lutando, enquanto sua mãe, pai e irmã celebram seu sucesso. Em seguida, ele foca na equipe eliminada na fase eliminatória, a Aliança das 8 Escolas, e transmite o discurso de despedida emocionante do mestre da equipe ao saírem do torneio. Depois, o apresentador passa a pré-visualizar os confrontos do segundo dia. Ele destaca a classificação atual de cada equipe e explica que a melhor equipe do grupo B enfrentará a melhor equipe do grupo A. O vencedor avança para a final, enquanto o perdedor enfrentará a Universidade Wu, terceira colocada em uma partida eliminatória. Dito isso, o apresentador introduz os principais concorrentes do dia, Jing Wu e Mo Wu, e cria a expectativa para um possível confronto entre as duas universidades rivais mais tarde. Enquanto isso, Ping descobre com Tang no vestiário que não estará entre os 5 titulares para os confrontos do dia. Quando ele pergunta por quê, Tang responde que é porque ele revelou muitas habilidades. Para evitar ser alvo dos rivais, ele selecionará Zhao para começar.
Isso causa um pequeno alvoroço entre os outros, pois muitos pensam que Tang tem medo dos oponentes. Mas Tang os corrige, dizendo que está apenas usando uma abordagem tática e que, se revelarem muito a Jingwu, a final do torneio no dia seguinte os deixará muito prejudicados. Para evitar isso, Tang explica que usará os outros da equipe como peças para medir a força de Jingwu no dia, enquanto Ping se prepara para as finais nos bastidores. Ao ouvir tudo isso, Ping se manifesta, dizendo a Tang que pode mudar a situação com um custo mínimo. Mas quando Tang pergunta como ele planeja fazer isso, ele permanece calado, pois sabe que não pode dizer sem expor seu sistema. Eventualmente, Tang consegue convencê-lo, e Ping cede ao seu plano inicial. Minutos depois, Tang retorna à arena principal com sua nova equipe e apresenta a nova formação aos oficiais, deixando toda a plateia, incluindo a equipe de Jingwu, chocada com a súbita mudança de planos. Após breves trocas na equipe de Ping, a primeira partida do dia começa com Zhao de Mowu enfrentando Shuji de Jingwu. A atmosfera é tensa, com torcedores irritados de ambas as universidades gritando e xingando uns aos outros, e ambos os lutadores sabem que a reputação de suas escolas repousa sobre seus ombros. Assim que o árbitro inicia a partida, Shuji imediatamente desfere um devastador golpe de lança com chute em Zhou, que a derruba. Enquanto Zhao se recupera, Tang explica que o principal motivo pelo qual Shuji atacou Zhou com tudo desde o primeiro minuto é que Jingwu originalmente planejou suas táticas para aleijar seu principal competidor, Ping. No entanto, agora que seus planos foram frustrados, eles estão tentando esmagar rapidamente personagens secundários como Zhao, para que Ping seja forçado a vir salvá-los. Logo, Zhao se recupera e a batalha continua. Desta vez, ela avança contra Shuji com poder explosivo, mas Shuji evade todos os seus ataques e desfere um segundo golpe de lança nela. Enquanto Shuji avança para seu ataque final, Zhao libera a técnica da flecha de sangue, queimando seus olhos e atrapalhando sua visão. Mesmo assim, Shuji persiste e desfere seu último golpe de lança. Zhao consegue bloquear, mas a força quebra sua Una completamente. Quando parece que ela vai cair, Zhao canaliza toda a energia restante para as pernas e desfere um chute poderoso no ponto vital de Shuji, nocauteando-o instantaneamente e garantindo sua vitória. Após a vitória, Zhao e Shuji são enviados ao hospital para tratamento urgente, enquanto Fu salta feliz no palco para iniciar a próxima rodada com Han. A princípio, Fu se gaba de vencer Han, mas Han permanece calmo e contra-ataca todos os seus golpes de lança quando o duelo começa. Então, no momento certo, Han acerta Fu, fazendo-o tossir sangue, e se mantém o mais calmo possível para analisar cuidadosamente o movimento de Fu. Quando Fu lança seu ataque de lança do dragão, Han se afasta, ativa os poderes de sua lança e desvia o ataque para a plateia. Felizmente, antes que uma tragédia brutal aconteça, o árbitro interrompe o ataque e continua a luta. Desta vez, Fu avança contra Han e consegue dar um soco inesperado em seu rosto. Mas isso deixa Han tão irritado que ele perde o controle. Agarra Fu, soca seu rosto e o segura para um ataque de corte com sua lâmina escondida. Por sorte, Tang percebe o perigo iminente a tempo e rapidamente concede a derrota antes que Han corte o corpo de Fu ao meio. Pouco depois, foi levado da arena em uma maca e Yang, a justiceira social, entra para enfrentar Han. Na primeira metade da batalha, ela tenta todos os truques sujos que conhece. Mas quando Han bloqueia tudo, ela muda de tática e dá uma cabeçada em Han. A reação de Han à cabeçada prova que ele ainda não fortaleceu o crânio, então Yang foca seu próximo chute na cabeça dele. Infelizmente, antes que ela possa acertar, Han a esfaqueia no peito com sua lâmina oculta, então ele abaixa a guarda pensando que venceu. Vendo isso, Yang lhe dá uma segunda cabeçada e isso deixa o pobre Han tão tonto que ele é nocauteado. Na próxima rodada, o lutador de Mowu, Lei, enfrenta o Ais de Jingwu, Fang. Mas quando Fang o derrota facilmente, o último lutador de Mowu sobe ao palco para desafiar Fang, apenas para ter o mesmo destino. Com todos os lutadores de Mowu derrotados, Jingwu vence e avança para as finais, enquanto Mowu enfrentará outra equipe para ter uma nova chance na final. À medida que o torneio continua, os lutadores de Mowu eliminam seus próximos oponentes com facilidade, garantindo seu lugar nas finais contra Jingwu e encerrando o segundo dia do torneio com vitória. No terceiro dia, Tang critica seus lutadores, expressando sua decepção por sempre avançarem como idiotas sem cérebro e arriscarem sua saúde apenas por 5 minutos de fama na internet. Quando a mentora de Ping, Hu, ouve o velho falando mal dos alunos da outra sala, ela entra e o desmoraliza na frente dos alunos, até que Tang desiste e sai após entregar a seleção da equipe finalista a Ping. Depois que Tang sai, Fu se voluntaria imediatamente para a equipe, mas como ele já perdeu 3 costelas e algumas células cerebrais na luta com Han,
Ping o ignora e escolhe Jin e a mulher mais quieta da turma, Chen. Essa decisão causa alguns protestos dos outros, especialmente dada a personalidade gentil e misericordiosa de Chen. Mas depois que Chen promete se apresentar, eles finalmente a deixam. Momentos depois, enquanto a hora da primeira batalha se aproxima, os anfitriões colocam Jin, que está usando uma luva de boxe gigante, contra Zhenguang de Jingu na arena. Assim que a batalha começa, Jin avança contra Zhenguang. Mas no meio de seu avanço, ele se abaixa sob os pés de Zhenguang, energiza suas luvas de boxe e tenta um ataque surpresa por trás. Zhenguang naturalmente o bloqueia, e embora isso o deixe com alguns danos no braço direito, ele o cobre com energia e continua atacando até que Jin finalmente fica ao alcance. Assim que isso acontece, ele agarra o corpo de Jin, mantendo-o perto, então o gira em velocidade Mach, tudo para deixá-lo tonto. No momento em que Jin percebe o plano, ele canaliza toda a sua energia para as luvas, então as remove e as detona quando está longe o suficiente do raio da explosão. Quando a poeira baixa, Zhengan dá um soco surpresa na barriga do rapaz e o arremessa para fora do ringue, vencendo a luta. Então ele recarrega sua energia e a derrota com seu golpe especial, Punho Canhão. Depois disso, Zhenguang desmaia no chão da arena enquanto lutadores e instrutores de Mou suspiram com a performance decepcionante de Chen. Felizmente, quando o anfitrião está prestes a anunciar Zhenguang como o vencedor, a pílula de Chen restaura sua energia ao normal e automaticamente a torna vencedora, por ser a última de pé. Então, enquanto Wen avança contra ela em velocidade máxima, ela se eleva para fora do alcance e se suspende no ar. Em seguida, ela cria 18 clones e libera uma saraivada de chutes de todas as direções, chocando a todos, incluindo seus colegas de equipe, até que Wen finalmente agarra uma de suas pernas e a joga no chão. Com Chen incapaz de se mover, Wen ativa sua técnica secreta, o Punho do Soberano, e mira no tronco de Chen. Mas por sorte, antes que ele a mate, Ping aparece e bloqueia todo o ataque. Depois disso, ele provoca o idiota por ser um misógino e um filho da mãe. Então ele libera uma saraivada de ataques de lança que o derrota e desafia Han a subir ao palco para enfrentá-lo. Em segundos, Han pula no palco e se choca com Ping em velocidade insana, até que Ping se separa e lança um ataque de 70 pontos de vida nele. Pressentindo o perigo, Han mantém a calma e de alguma forma consegue interromper e dissipar o equilíbrio do ataque usando apenas seu combo de lança-sol nascente. Enquanto a multidão vai à loucura com a genialidade de Han, a dupla parte para o ataque e iguala a velocidade e o ritmo de ataque um do outro por alguns minutos. Então, após uma breve pausa, Ping lança um ataque ainda mais forte de 160 pontos de vida, mas Han o evade, desaparece atrás dele e enfia sua lança direto na cabeça de Ping. Este ataque derruba Ping por alguns segundos, mas eventualmente ele usa a pílula de Chi de sangue novamente para restaurar sua energia, fazendo com que Han, que está atualmente pairando no ar em sua postura do vazio, perceba que está lutando uma batalha perdida. Sabendo disso, Han decide levar a batalha a sério para encerrá-la antes que perca o fôlego. Ainda em sua postura do vazio, ele envolve todo o seu corpo em um manto de aura roxa, desembainha sua lâmina oculta e ataca Ping, que ainda está no chão com golpes aéreos. Quando Ping desvia de todos os ataques, Han volta ao chão e continua o combate corpo a corpo com Ping. Eventualmente ele muda de tática, exala toda sua aura e ataca Ping com golpes aéreos mais fortes até que Ping jaz no chão, ferido e derrotado. Assim que Ping está prestes a admitir a derrota, ele é subitamente transportado para uma dimensão alternativa, onde ele se esforça para descobrir como derrotar esse gênio louco.
Enquanto Han bloqueia, Ping se teleporta para outro ângulo ao lado de Han e o ataca com o golpe de gancho Wu de Chen. Embora Han também bloqueie, Ping não cede, lançando um ataque final que estilhaça a lâmina oculta de Han e o derruba com um único soco na cabeça, vencendo o torneio para a Universidade de Artes Marciais MOU. Após um emocionante discurso de encerramento do anfitrião, a primeira competição de artes marciais para calouros termina oficialmente e todos voltam aos seus quartos para se preparar para as celebrações de Ano Novo. Poucos dias depois, Ping relaxa em seu quarto, cultivando aura e treinando, enquanto relembra cada oponente que enfrentou no torneio. A julgar pela força de muitos, Ping sabe que para permanecer invicto, deve continuar treinando e fortalecendo seu corpo até se tornar um caçador noturno. Com isso, ele treina rigorosamente por mais algumas horas. Então faz uma pausa para caminhar com sua irmã, a assistente dela, Dolly, a jornalista, e alguns amigos de sua cidade, conversando sobre coisas aleatórias e provocando-se. Ao perceberem que ele é apenas o sexto, expressam surpresa e preocupação, mas Ping os assegura de que não se incomoda com o ranking, pois já alcançou o segundo rank como artista marcial na noite em que o torneio terminou. Chocados, Yuan e seus amigos imediatamente começam a elogiá-lo, mas Ping os adverte para manterem sua conquista discreta por enquanto. Então eles mudam de assunto e começam a discutir e conversar sobre ele estar no mesmo nível de Wang até que o trem finalmente chega à estação Nanjang. Após descerem do trem, Ping e Yuan se separam dos outros para caminhar para casa e passear pela cidade que se prepara para as festividades de Ano Novo. Em algum momento, um homem aleatório dirigindo reconhece Ping do torneio. Ele para perto de Ping, o elogia muito, diz o quanto seu filho o admira e pede um autógrafo para o filho. Logo depois, alguns outros garotos de rua reconhecem Ping e o cercam para dizer o quanto ele se tornou uma inspiração para eles. Após dar-lhes bons conselhos para ajudá-los em suas futuras empreitadas como artistas marciais, Ping continua sua caminhada até chegar em casa e se reencontrar com seus pais. Na manhã seguinte, Ping acorda como um novo homem e analisa a atualização de seu sistema para o nível 3. Agora que seus parâmetros de energia estão em 10 milhões de pontos, Ping decide relaxar um pouco para aproveitar a celebração de Ano Novo antes de voltar à sua rotina. Ao sair do prédio para sentir o ar da manhã, o detetive que prendeu Huang há muito tempo se aproxima, troca gentilezas e começa a agradecê-lo por tudo de bom que ele trouxe à sua cidade natal em dificuldades apenas por ser um bom rapaz. Acontece que, desde que Pingos ajudou a pegar Huang, o criminoso procurado, e venceu o torneio, investidores de todo o país se interessaram em investir na pequena cidade, o que deve tirar a economia local da recessão. Apesar de ouvir isso, Ping liga para Wang primeiro para confirmar se estão dizendo a verdade. Assim que a ligação conecta e ele confirma que o detetive diz a verdade, Ping sugere dividir a casa com Wang, mas Wang o assegura de que está bem com todo o arranjo e o parabeniza pessoalmente pela vitória. Ao anoitecer, Ping, sua irmã e seus pais visitam a nova casa e param na entrada para se beliscar, achando que estão sonhando. No entanto, assim que Ping os assegura de que a casa é realmente deles, todos voltam à realidade e passam os próximos dias se instalando e se preparando para o Ano Novo. Na véspera de Ano Novo, Ping e seus amigos, incluindo Zhao, Qin, Yang, Han, Wang, Chen, Fu e até seus instrutores, se entregam às suas próprias festividades para celebrar o Ano Novo.
Quando Ping lhes fala sobre o convite, todos o convencem a ir e levá-los junto, para que possam ver o todo-poderoso Wang. No dia seguinte, quando Ping e seus amigos chegam à Universidade de Nanjang, eles param nos portões de entrada para admirar a simplicidade e beleza. Em pouco tempo, Zhao Hao e Wang aparecem para lhes dar as boas-vindas oficiais à escola. Após as formalidades, Wang começa a tagarelar sobre as contribuições positivas que fez para Mou na época, ao derrotar seus guerreiros complacentes e forçá-los a subir de nível. Em seguida, ele pede a Peng para fazer o mesmo com os preguiçosos de Nanjing. Confuso, Peng lembra a Wang que eles estão ali apenas para uma visita, mas Wang rapidamente revela que ele só fez parecer isso para enganá-lo e fazê-lo vir para a universidade. Aparentemente, desde que os alunos de Nanjing perderam a competição de calouros, eles têm evitado a responsabilidade como a feminista moderna média, culpando tudo, menos a si mesmos, pela perda do torneio. Como isso é o auge da preguiça, Wang pede a Ping e seus amigos que lutem com alguns alunos de Nanjing para que ele possa ensiná-los o que é a verdadeira humilhação e forçá-los a melhorar sua mentalidade e habilidades horríveis. Apesar de ouvir tudo isso, Ping ainda não se sente à vontade, não só porque isso o tornará o vilão, mas também porque teme que alguém se machuque. Wang entende isso, mas garante a Ping que fez preparativos para seus alunos, e também adoça o acordo, prometendo ajudá-lo uma vez de graça se ele tiver problemas no futuro. Com isso resolvido, Ping e seus amigos aceitam a proposta de Wang e iniciam os preparativos para a grande luta. Pouco depois, Ping liga para Tang, contando sobre a luta e fingindo que recusaram por medo de prejudicar a amizade entre as escolas. Tudo para arrancar o máximo de pílulas de sangue possível. Infelizmente, como Tang é um boomer com problemas de raiva, ele acredita facilmente na mentira, especialmente depois que Ping o irrita e decide não só enviar as pílulas, mas também o Reitor Jing para garantir a segurança deles durante a luta. Ao anoitecer, enquanto Ping reúne seus colegas para selecionar os outros 4 lutadores que lutarão por ele, a instrutora de esgrima, Bai, aparece para entregar os elixires e pílulas que Tang pediu. Quando Ping pergunta sobre o reitor, ela garante que ele já está no escritório do governador de Nanjang assinando acordos e acrescenta que trouxeram todas as armas para não lutarem de mãos vazias. Enquanto a conversa continua, Wang chega para informar que a arena está pronta, então todos saem. Momentos depois, quando a luta está prestes a começar, Wang entra na arena e lembra a todos de Nanjiang que a reputação de toda a universidade está em jogo. Se perderem este desafio, ele promete diminuir todos os pontos de poção em 5% e expulsar os não-guerreiros se não tiverem se tornado artistas marciais até o 2º ano. Enquanto a batalha continua, Li se livra facilmente do aperto da lança, faz algumas voltas e nocauteia Peng com um soco no peito, vencendo a rodada. Após a batalha, ele desce da arena para respirar, enquanto Ping se levanta para lutar contra seu próximo inimigo. Após sua dramática demonstração de poder, sua oponente, uma vilã esbelta e curvilínea chamada Lan, sobe ao palco. Quando Ping ouve o nome dela, ele a provoca por ter um nome tão terrível, tudo para desestabilizá-la. Felizmente para ele, isso funciona um pouco bem demais, pois Lan avança e o ataca cegamente. Enquanto Ping desvia de todos os ataques, ele a chama de mulher independente fraca, dizendo que não ataca mulheres assim. Então pergunta se eles podem sair para um encontro. Claramente, a falta de respeito atinge Lan, que continua atacando, mas Ping desvia de seus ataques sem falhas e continua a provocá-la até que ela o desafia a lutar como um homem. Ao ouvir isso, Ping acerta a barriga dela com um soco devastador e faz a pobre garota sair correndo do palco para chorar em particular. Após a derrota de Lan, o próximo oponente, um sujeito magricela, sobe ao palco para desafiar Ping. Mas assim que ele vai se apresentar, Ping diz para não se incomodar, pois a batalha terminará em 1 segundo. O sujeito claramente se ofende, mas logo Ping o frita em um único ataque, calando todos os seus haters, e então se revitaliza. Quando seu próximo oponente, um artista marcial militar chamado Gu, sobe ao palco, Ping analisa o fluxo e os padrões da aura do cara e percebe que ele não é tão fraco quanto os outros dois que acabou de lutar. Após uma breve conversa, Ping abandona sua faca, sabendo que não o ajudará nesta luta. Então ele provoca Gu um pouco e inicia a batalha. Após um choque inicial de energia altamente intensa, Ping sangra pela boca ao perceber que Gu é muito mais forte do que pensava.
Para não perder, ele intensifica o refinamento ósseo da perna e ataca Gu com uma série de chutes de médio a curto alcance. Quando isso não funciona, ele muda de tática, suspendendo-se no ar com a postura do vazio e avançando em Gu, que ainda está no chão, com um chute. Sentindo o perigo, Gu desvia do chute. Mas assim que ele está prestes a destruir Ping por trás, Ping se recupera e desvia. Enquanto a batalha continua, Gu fortalece seus socos, e Ping percebe a desvantagem em que está, já que Gu não lhe dá chance de recuperar sua energia a tempo. Após mais alguns minutos de brigas de perto, Gu ativa sua técnica secreta e envia cavalos de energia pura galopando em direção a Ping, que ainda está no chão se recuperando para finalizá-lo. Felizmente, Ping se levanta a tempo de bloquear boa parte do ataque, mas, como ainda não recuperou toda a energia, sua defesa desmorona e ele é atingido. Vendo isso, toda a multidão de Nandian explode de alegria, elogiando Gu por finalmente derrotar o provocador de sua escola. Mas nesse instante, eles começam a ouvir uma música de chefe tocando ao fundo, enquanto Ping se levanta com um olhar vazio e sem vida nos olhos e ataca Gu com um chute devastador. Gu bloqueia o chute e soca Ping na barriga. Mas para sua surpresa, Ping absorve o soco como Muhammad Ali, puxa Gu para perto e o acerta com uma cabeçada. Após sobreviver à cabeçada, Gu começa a atacar Ping com uma série de socos em combate próximo, mas Ping não só iguala seu nível, como também deixa toda a plateia se perguntando se ele finalmente perdeu a cabeça ou está com alguns parafusos a menos. À medida que o ritmo do duelo aumenta e ambos colidem com suas energias, Jing sugere declarar a batalha um empate antes que um assassine o outro, mas Jing os incita a deixar as coisas rolarem um pouco mais para ver o que acontece. Mais tarde naquela noite, o governador Jing convida Ping Yuan ao seu escritório e oferece a Ping mais uma chance de ingressar na Universidade Nanjiang, para que ele possa treiná-lo pessoalmente para se tornar um artista marcial de 5º nível até sua formatura e fazê-lo ingressar no Departamento de Artes Marciais. Enquanto Ping considera suas opções, Jing o incita a pensar em sua oferta. Então, ele passa a falar sobre a lâmina de frenesi de explosão de sangue que ele criou, chamando-a de Mediana. Como Ping usa principalmente esse ataque, ele traz um livro que pode ensiná-lo a versão aprimorada da técnica e o entrega a ele. Embora esteja feliz por receber um presente tão valioso, Ping ainda recusa a oferta de Jing educadamente, alegando que a dificuldade que enfrentou com Ji provou que ele precisa avançar para se tornar um especialista em artes marciais de 3º grau o mais rápido possível. Compreendendo suas prioridades, Gu aceita seus desejos e os dispensa pela noite. Após algumas provocações entre as partes, a batalha finalmente começa com Tin fazendo o primeiro ataque. Depois que Tin o bloqueia, ele contra-ataca com um golpe de sua lâmina, mas Shi também bloqueia. Então ele abandona sua lâmina, envolve todo o seu corpo em um manto de energia azul brilhante e se teletransporta na frente de Shi. Desesperado, Shi também cobre todo o seu corpo em seu manto de energia. No entanto, antes que possam continuar a batalha, Liu chega, interrompe a luta e arremessa Tin contra a parede como punição por destruir seus móveis caros só porque ele não consegue aceitar uma derrota. Em seguida, ela leva Ping para a sala de energia.
No caminho, ela o apresenta à sala de energia, à câmara de gravidade e a todas as outras instalações essenciais para auxiliar artistas marciais em seus avanços. Ao chegarem à sala de energia, Liu pede a Ping que lhe diga o que ele notou sobre as habilidades de terceiro grau de Qin na luta anterior, e Ping explica que percebeu que ele era mais forte que a maioria, mesmo sem muito refinamento ósseo. Isso está muito correto. Mas Liu explica ainda que o verdadeiro poder de um artista marcial só surge no terceiro grau, pois é o ponto em que se pode refinar ossos, músculos, tendões e outros sem precisar refiná-los separadamente, ao contrário do primeiro e segundo graus. Além disso, Liu menciona que a diferença entre um terceiro grau de nível médio e um de nível alto é muito maior do que suas contrapartes de primeiro e segundo nível. Em outras palavras, Ping tem muito trabalho pela frente. Dito tudo isso, Liu faz Ping pagar 50 créditos para alugar uma sala de treinamento por 5 horas. Então ela o faz tirar a camisa, revelando seu físico definido, e entrar em uma sala de energia para cultivar seus meridianos e energia para avançar. Imediatamente após Ping assumir sua pose zen, ele começa o cultivo e expele tanta energia que Liu fica chocada e convencida de que ele é um mestre em formação. Ao repetir esse processo mais algumas vezes, Ping finalmente avança do segundo grau e se torna um artista marcial de terceiro grau. Após o discurso, o diretor Yu ordena que todos preparem um enterro digno para os heróis caídos, para que possam voltar a treinar e um dia vingá-los. Então ele dispensa a todos para se prepararem para o enterro, que ocorreu naquela mesma noite. No dia seguinte, em aula, vai palestra para Ping, Fu e o resto dos calouros sobre a história dos habitantes das cavernas subterrâneas. Bai explica que precisam deles para ganhar o máximo de experiência possível no pouco tempo que resta à humanidade. Ela então mostra um mapa com todas as 22 entradas para a caverna subterrânea e passa alguns minutos explicando o quão vasta e complexa ela é. Com base no mapeamento atual, a paisagem subterrânea é grande o suficiente para conter 13 grandes cidades, mas Bios assegura que grande parte dela permanece inexplorada, por isso o medo. Depois ela sai, e Liu fala tão mal de Chen, aconselhando-a a desistir, que Ping teve que intervir em nome de Chen. Após uma breve conversa, Liu volta sua atenção para ele e exige saber por que ele ainda está preso no estágio inicial do terceiro grau há 20 dias. Com lágrimas no rosto, Ping responde, dizendo que é porque ele está sem recursos.
Então Liu promete dar-lhe 1000 créditos para seu treinamento na hora, se ele puder entregar uma carta a alguém e se livrar deles logo depois. Sentindo a raiva em sua voz, Ping está prestes a questioná-la quando Liu de repente muda de ideia sobre se livrar deles. Ela então lhe entrega uma carta para entregar, junto com o local e uma descrição do destinatário, um velho de cabelos brancos e uma mensagem pessoal pedindo para ele ver a filha. Após entregar a carta, Fu esquece a mensagem de Liu. Para sua sorte, Ping o vê em dificuldade. Então ele sai correndo do esconderijo e entrega a mensagem de Liu. Em resposta, Fu lhe diz que Kushan e Liu foram casados em algum momento e tiveram uma filha que eles adoravam e mimavam muito. Então, um dia, Kushan ficou muito arrogante e levou a filha para uma perigosa missão na caverna. Apenas horas após o início da missão, eles tiveram problemas, e a garota foi assassinada bem na frente de Kushan por um guerreiro imprudente da caverna. Após esse incidente, Liu se divorciou de Kushan e se tornou a mulher amargurada que é hoje. Dito isso, Ping pergunta a Fu se o poderoso inimigo daquela época era o senhor da cidade de Tianmin, uma das muitas cidades nas cavernas subterrâneas, e Fu o assegura que sim. Sabendo disso, Ping retorna imediatamente à sala de energia com Liu, Kushan, Jing e o velho nojento lá para apoiá-lo. Ele captura as partículas de energia, refina seu corpo e avança para o alto nível do terceiro grau. Depois, passa as próximas horas aprendendo novas técnicas de combate com Liu, para ajudá-lo na luta contra os habitantes da caverna. Feito isso, ele aprimora suas armas, junta-se ao resto de sua equipe de exploração na entrada da caverna Mohu e aguenta um longo e chato discurso de despedida do diretor Yu antes de finalmente dar o primeiro passo para explorar a caverna subterrânea. Na primeira parte da jornada, Ping e seus colegas viajam de ônibus sob a supervisão de Tang por várias horas até chegarem à instalação militar que protege a entrada da caverna subterrânea. Lá, Tang tem a permissão de acesso avaliada e aprovada pelo guarda do primeiro portão e os leva mais fundo na instalação. Ao entrarem, Tang lhes mostra o salão de missões, onde artistas marciais de várias graduações e regiões se reúnem para receber missões e trocar itens. Ele os leva mais para dentro até chegarem à porta de liga de 500 toneladas, grau A, que separa a humanidade da caverna subterrânea. Lá, Tang explica alguns detalhes sobre o local, troca uma série de documentos com os artistas marciais ali estacionados e segue com Ping e os outros. Ao chegarem ao vórtice vermelho que serve de entrada para a caverna, Ping se aproxima perigosamente, enfia a mão e assusta a todos no momento em que começa a gritar, afirmando que o vórtice partiu sua mão ao meio. Em tempo, Tang se junta a ele lá dentro, junto com os outros, explica os truques e riscos de lidar com o portão e atravessa o portão no outro extremo da passagem para chegar ao portão humano final para a caverna subterrânea. Chegando lá, Tang se encontra com o comandante do esquadrão que guarda o portão, General Mou, e o apresenta aos alunos como um artista marcial de 6º grau de pico, com a maior autoridade na equipe de defesa subterrânea da cidade de Mou. Após as apresentações, Mou leva Tang e os alunos ao sol de energia. Mas ao chegarem lá, os alunos se maravilham com a quantidade de partículas de energia dissipadas na atmosfera da caverna subterrânea por causa disso. De lá, Mo os conduz pela Cidade da Esperança, uma cidade humana composta apenas por artistas marciais capazes, prontos para qualquer mudança no ritmo da caverna subterrânea. Enquanto atravessam a cidade, Mo explica que a cerca de 80 quilômetros da Cidade da Esperança fica a infame cidade de Taineman, lar de habitantes não militares da caverna que lançam ataques repetidos à Cidade da Esperança várias vezes ao ano.
Em vez de ficar parado sem fazer nada quando Ping ainda tenta questioná-lo, Tang explode e o humilha sem piedade, lembrando-o de que Wang é um gênio iniciante de terceiro grau como ele, mas já derrubou inúmeros habitantes subterrâneos e sabe se virar. Então, se Ping ainda quiser ficar em seu refúgio na cidade, provando sua força aos fracos como um covarde sem espinha, Tang diz para ele parar ali e voltar para a cidade. Assim que suas palavras finalmente começam a fazer sentido para Ping, ele muda de atitude e diz a Tang que provará que todas aquelas coisas duras que ele disse sobre seu gênio estão erradas em breve. Pouco depois, um habitante subterrâneo o ataca com 2 golpes vermelhos, que ele desvia e avança para engajar em ataques físicos de perto. Depois que Ping desvia do segundo ataque, o habitante mergulha nos arbustos e se esconde, pensando que Ping é apenas um amador. No entanto, Ping escaneia a área ao redor com confiança até avistar o esconderijo do atacante. Então ele o abate com um único golpe de sua arma e se aproxima para analisar o corpo. Ele verifica o pingente do habitante, percebe que é um espadachim iniciante de terceiro nível da cidade de Tiananmen. Em seguida, ele rouba a pedra de energia do sujeito e mergulha nos arbustos para se esconder ao ouvir outros 3 habitantes subterrâneos se aproximando. Segundos depois, quando o trio chega, eles verificam o corpo em busca da pedra de energia apenas para perceber que sumiu. Com isso, o grupo escaneia a área e facilmente sente Ping escondido nos arbustos atrás deles. Enquanto se aproximam, armados e prontos para a luta, Ping imediatamente percebe que foi descoberto. Eventualmente, a perseguição continua, mas enquanto Ping continua correndo, Tang e os outros, que já perceberam que ele está desaparecido, o rastreiam até o habitante da caverna que ele assassinou antes e temem que o idiota tenha se aventurado muito fundo na caverna subterrânea. Em tempo, Ping finalmente consegue despistar seus perseguidores, graças à sua velocidade e inteligência. Contudo, enquanto ele tenta pensar no próximo passo, os 3 idiotas que o perseguiam surgem do nada para acabar com ele. No meio do plano, avistam Lin atrás de Ping e tentam fugir, mas Lin os prende numa barreira mental e absorve cada gota de energia de seus corpos, deixando-os para morrer. Em seguida, Lin volta sua atenção para Ping. Mas quando está prestes a atacá-lo, Ping se alimenta da pedra de energia verde que roubou do morador da caverna e foge. Antes que vá longe, Lin prende suas pernas com energia e suga uma grande parte da energia de seu sistema. Depois disso, volta a dormir, e Ping rapidamente aproveita para escapar da toca enquanto pode. Ao ver isso, Ping percebe que precisa voltar à Cidade da Esperança para avisá-los da batalha com antecedência. Mas ao lembrar que tem que passar pelo habitat de Lin para chegar lá, ele fica muito triste. Bem, já que não há outro jeito, ele volta à toca, alimenta Lin com mais energia e cambaleia por todo lado para descansar enquanto Lin cochila. Enquanto isso, ele pega uma das máscaras dos guerreiros da caverna, a coloca no rosto e de repente tem um aumento de 6 milhões em seus parâmetros de energia. Chocado com a descoberta, Ping sai para atrair mais moradores da caverna para a toca, para que Lin se alimente da força vital deles e ele possa absorver a energia de seus equipamentos para aprimorar seu sistema. Ele faz isso por algumas horas até que seu sistema finalmente se atualiza. Então ele visita o mundo do QI de sangue, onde descobre que agora pode aprimorar seu crânio, vitalidade e força mental. É uma ótima notícia para ele, mas ainda assim, o ambicioso decide investir 1 bilhão de pontos de artes marciais em sua próxima atualização.
Ele então tenta refinar sua medula óssea e algumas outras coisas em seu corpo, mas ao descobrir o quão caros são, ele volta ao mundo real, empacota todas as armas e equipamentos dos Homens das Cavernas e parte. Enquanto isso, Liu chega à caverna subterrânea ao descobrir que Tang perdeu seu aluno mais brilhante, Ping. Embora Tang admita que a culpa é dele, Liu também não cede. Ela desabafa e começa a reclamar sobre o marido ter levado a filha para morrer ali, e como Mo Wu tirou tantas pessoas queridas a ela. Então, culpa a Mu e os outros guardas do subterrâneo por serem complacentes e não protegerem bem seu território, permitindo que Ping escapasse. Eventualmente, seu ex-marido, Kushan, se cansa de todas as reclamações dela, então ele explode e a lembra que ela não é a única que perdeu a família ali. Ele tenta avisá-la para nunca mais agir imprudentemente, mas assim que Lu o desafia a fazer o pior, Ping aparece no horizonte, fugindo de 3 moradores da caverna que o perseguiam. Sem hesitar, Tang salta entre Ping e o líder do grupo, bloqueia um de seus ataques e soca o cara com seus punhos flamejantes. O líder faz o possível para resistir a Tang, mas eventualmente ele sacrifica seus 2 subordinados e tenta fugir. Tang o segue e, equipado com seus punhos e pés flamejantes, quebra o antebraço do líder com um único soco. Depois ele deixa o cara fugir e então traz Ping de volta ao grupo. Chegando lá, Ping exibe as 4 medalhas dos guerreiros da caverna e afirma audaciosamente que foi ele quem os destruiu em combate. Na realidade, Lin fez todo o trabalho por ele, mas só para provar que Tang estava errado sobre toda aquela conversa fiada, Ping fez isso e é aclamado como herói. Momentos depois, com o corpo todo enfaixado como Murray de Hotel Transilvânia, ele repassa as informações sobre o exército de branco que viu marchando para a cidade de Tiananmen. Quase imediatamente, Mo, Qishen e Tang partem para se preparar para a batalha. Pouco depois, Mo, Tang, Jing, Qishen e outros superiores trabalham rapidamente para reunir soldados e discutir táticas para a próxima batalha. A princípio, consideram pedir ajuda ao diretor Yu, como nas outras guerras, mas Jing e Kushan informam que Yu está fraco e se recuperando de um ferimento grave da última guerra, então não pode ajudá-los. Ele diz a Liu que pode lidar com todos os inimigos que vêm para eles, mas Liu lembra que, quando a Guerra Real começar, mestres poderosos do abismo certamente surgirão para atacar. Se isso acontecer, muitos mestres morrerão, infelizmente. Mas se usarem a inteligência agora, podem reduzir as baixas ao mínimo, dando à humanidade outra chance de lutar. Ainda se recusando a recuar, Ping pega 2 pílulas de retorno à vida de Chen, as engole e começa a tossir. Vendo isso, Fu começa a reclamar de seu estado, dizendo que, como sua lâmina, o bico de Fênix, quebrou em sua última luta, ele deveria desistir e deixar o destino do mundo nas mãos deles. Felizmente para Ping, quando ele estava prestes a concordar, Jing entra em sua tenda com uma nova lâmina crescente de Liga Grau B, que ele afirma ter forjado com metais de guerreiros do abismo que capturou, e a entrega a ele. Dito isso, Tang traz 2 enormes caixas de pedras de energia, as entrega a todos e os exorta a usá-las apenas quando a batalha começar. Nesse momento, todos ouvem a buzina de batalha da sala e correm para fora para ocupar suas respectivas estações. Após um breve silêncio, Mu faz seu discurso final de batalha aos seus lutadores e os faz usar suas pedras de energia para liberar seus poderes.
Quanto a Ping e Fu, eles unem seus poderes para criar um enorme tornado de fogo e eliminar um grande número de inimigos de uma vez. Quando um habitante de 4º nível os ataca por trás, Kim bloqueia o ataque e o finaliza facilmente, aumentando sua contagem de mortes. Neste ponto da batalha, Mo faz seus homens injetarem energia continuamente na besta de energia e dispararem grandes flechas de alta energia que eliminam um monte de inimigos de uma vez. Ping e outro general podem ver claramente a maré da batalha fluindo contra eles, já que estão nas linhas de trás. Um deles sugere que tentem disparar o canhão de energia, mas como operá-lo custa muitas pedras de energia, o comandante das linhas de trás sugere que só o usem como último recurso. Enquanto a batalha continua, Hu e seus lacaios derrubam Qixin, Jing e os outros mestres de alto escalão. Mas quando estão prestes a finalizá-los, o diretor Yu e outros 3 velhos de alto escalão aparecem para apoiá-los. Em pouco tempo, outros lutadores do primeiro torneio de artes marciais de calouros também aparecem. Após mais alguns minutos de luta, Yu corta a mão de Yu, mas ele a regenera, destrói mais alguns lugares e continua lutando contra Yu. Eventualmente, Yu percebe que estão lutando uma batalha perdida, pois quanto mais essa batalha se estende, mais a humanidade sofre baixas. Então, com o coração pesado, ele faz o impensável e se transforma numa bomba nuclear de pura energia dourada. Após se despedir, ele se explode, eliminando o comandante inimigo e seus lacaios e forçando o inimigo a recuar. Isso nos leva ao fim do vídeo. O que você acha que acontece depois do sacrifício do diretor Yu?